Algumas pessoas ainda estão entrando aqui, talvez vá sair o barulhinho para vocês, eu estou aceitando todo mundo. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e todas que aqui estão. Eu me chamo Jefferson Vinco, eu sou coordenador de mobilização e um dos assessores do vereador Siri. Eu vou dividir parte dessa mediação com a Líbia, daqui a pouco ela vai se apresentar, vai me ajudar nessa conversa aqui com vocês. E a gente está aqui, o Siri está entrando aqui, e a gente está aqui como uma forma de propor uma construção coletiva para anunciar um projeto de lei que foi protocolado pelo mandato, chegou até nós, que foi desenvolvida coletivamente pela nossa equipe, pelo Eduardo e pela Suelen, que daqui a pouco vão falar aqui também, e é nosso projeto de lei. Acredito que todos devem ter dado uma olhada, pelo menos no início. É um projeto de lei que fala sobre a disposição sobre a destinação de espaços reservados e adaptados para as pessoas com transtorno do espectro autista em estádios e arenas esportivas na cidade do Rio de Janeiro, estádios com capacidade igual ou superior a 20 mil habitantes, 20 mil pessoas, no caso. A gente construiu coletivamente, novamente, esse projeto de lei, e nesse espaço, a gente está numa pandemia, a gente está todo mundo aqui utilizando muito esses plenários, essas formas de encontro virtuais, e é uma forma de nós encontrarmos as pessoas, compartilharmos nossas ideias, mostrarmos quais são as políticas e as ações do mandato que visam a inclusão, que visam a luta coletiva, a construção coletiva de ideias. E a gente quer muito, daqui a pouco a gente vai apresentar algumas pessoas, a gente vai compartilhar um pouco as ideias, a gente vai abrir o microfone. Então, tem algumas pessoas para falar, depois nós vamos abrir o microfone para perguntas e comentários, em grupos de 5 pessoas, com até 3 minutos, para a gente conseguir controlar o tempo aí. A ideia é nós chegarmos até às 9 horas ali. Tudo bem? Eu quero perguntar, eu vou passar para a Líbia se apresentar também, e daqui a pouco a gente passa para o Siri também fazer uma saudação para todo mundo que está aqui. Líbia, com você. Aí, se puder alguém controlar a hora aí, porque eu vou vendo, mas conforme vai falando. Meu nome é Líbia Marchione, sou da equipe de mobilização do vereador William Siri também. Com muita alegria mesmo reunir todos vocês aqui nessa plenária, de uma questão tão importante e especial, que é garantir a inclusão de pessoas dos seus familiares também, Peraí. Alguém está me ligando neste exato momento. É sempre assim, sempre assim. Deve ser alguém que eu não... pedindo alguma coisa para ajudar disso. Conseguiram ver? A gente vê ainda, Líbia. Vai, que meu celular travou aqui para mim. Deixa eu voltar tudo. Desculpe. Então, voltando assim aqui, é muita alegria mesmo que a gente tem o mandato em receber, essa questão especial de garantir essa inclusão, do espectro autista e seus familiares nos estádios e arenas, No início do mandato do vereador William Siri, nós recebemos essa questão dos pais de uma criança do espectro autista. Eles sempre levavam o seu filho em jogos, eles nunca deixaram de excluir ele de nada, porque ele tem sim o direito de participar de tudo, Até que um dia, o filho deles, assistindo um jogo de futebol no Maracanã, ele teve uma crise devido ao grande ruído gerado após um gol. E a gente sabe que o autista, ele tem isso de problemas com ruídos, é muito forte para eles. E com isso, essa história que eu estou contando é do filho
da Suelen e do Eduardo, que eles são pais do Arthur. O Arthur tem 6 anos. Ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista em 2018. No início de 2017, né, eles começaram a procurar especialistas, pediatras, porque eles avaliaram algumas experiências que eles tiveram com o Arthur, que tinha esse atraso de fala, essa falta de socialização, e aí eles começaram a procurar médicos e falar com familiares, mas todos falaram que isso é normal. Isso é normal, é devido à idade. Mas a Suelen e o Eduardo, eles ficaram muito encucados em relação a isso, e a Suelen começou a estudar sobre autismo. E ela tem uma amiga que tem um filho com espectro autismo. E aí ela falou, não, coloca ele na escola. E aí a Suelen e o Eduardo procuraram uma escola, que eles colocaram o Arthur nessa escola. A escola foi primordial para observar o Arthur. E aí eles falaram assim, olha, chamaram os pais e falaram, o Arthur, ele tem autismo, mas vocês procurem especialistas nessa área para eles poderem diagnosticar. E aí eles ficaram correndo para lá e para cá atrás de especialistas, e aí em janeiro de 2018, eles conseguiram o laudo do neuropediatra sobre o Arthur. Essa história que eu contei, eu vou passar agora a fala para os pais do Arthur. A Suelen e o Eduardo, eles vão falar separadamente, não é, a Suelen? Sim, sim. Boa noite a todos. Que eu estou trabalhando e a gente se organizou assim. Isso. Você tem mais ou menos uns 3 minutos para poder falar, contar um pouco, e a gente vai bater bola assim e vai depois conversar também com o Eduardo, ele fala mais um pouquinho sobre o caso, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, fico muito feliz mesmo por terem levado isso ao mandato, tá? Muito obrigada. A gente que agradece, eu e Eduardo estamos muito felizes. Eu acredito que me ocorreu agora que a gente não imaginava que uma busca despretensiosa, apesar da gente querer muito algo, né? A gente não imaginava que tão logo a gente falasse com vocês, né, com o mandato, nós fôssemos ouvidos. E eu agradeço muito a vocês por terem dado voz à nossa demanda, que não é só nossa, né? É de milhares de pessoas, só na nossa cidade, né? E, assim, o que a Lívia falou foi basicamente o que aconteceu com a gente no início do diagnóstico. Eu só queria ressaltar que tem outros pais, outros familiares aqui, e a nossa história não é igual à de todo mundo. Geralmente, a maioria das pessoas passa por anos para ter um diagnóstico, isso porque o SUS não dispõe, né, de profissionais, de ferramentas para poder diagnosticar essas crianças. O meu filho é autista nível 1, né, grau 1, leve, e ele sempre foi confundido com uma criança distraída, e quando cresce, eles são chamados de esquisito, né, porque não socializam bem, porque têm sensibilidade ao barulho, porque não conseguem ficar nos lugares. Então, assim, normalmente no Brasil, uma criança como o Arthur tem um diagnóstico tardio, a partir dos 6 anos, o que gera muito prejuízo. Eu só queria ressaltar isso porque é algo, né, a se pensar também em política pública, né? E agora o Eduardo vai falar sobre como foram as nossas tantas experiências. Nós somos meio aventureiros em relação a isso. O Eduardo é fanático por futebol e adora esportes, a gente sempre foi em eventos, assim, mesmo sabendo do diagnóstico, a gente saía de casa sabendo que poderia ter que voltar, né, mas a gente sempre tentou, porque a gente achou e ele ficava muito animado em ir. O Arthur gosta de ir a esses lugares, e aí às vezes não consegue ficar por conta dessas dificuldades dele. Aí Eduardo vai contar como foram algumas dessas experiências. Então, boa noite a todos. Eu sou o Eduardo, esposo da Suelen, pai do Arthur. Peço até desculpa que ele entrou aqui correndo, pediu para falar com a mãe. Aí,
É isso. Então, como a Líbia já iniciou muito bem a conversa, né, contando um pouco da nossa experiência, a gente, conforme ele teve o diagnóstico, começamos a estudar, começamos a buscar, né, nos preparar. A Suelen buscando informação, eu também, eu sou professor, então eu fiz alguns cursos de extensão na UFRJ, na Universidade Federal de São Paulo, enfim, só para também não parecer que a nossa experiência é só como pai, a gente também procurou se especializar um pouco. E como a Suelen já adiantou, eu sempre gostei muito de esporte. E eu sempre fui. E levava o Arthur, ela ficava desesperada que eu ia sozinho com ele para jogo de basquete, jogo de vôlei, estava tendo jogo aqui perto, lá na Arena da Barra, eu pegava, vamos embora, e botava a camisa nele de time e a gente ia embora. Até que num jogo de vôlei, ele teve a primeira crise. E foi uma das primeiras crises realmente dele. Eu fui embora no final do primeiro set. Acabou o primeiro set, eu tive que ir embora. Eu já tinha ido com ele para o basquete algumas vezes e ele tinha aceitado bem, apesar de eu ter que ficar mudando de lugar toda hora, andando com ele, mas ele aceitava bem. E na primeira crise que ele teve nesse jogo de vôlei, eu confesso que eu entrei em desespero, eu estava sozinho, eu comecei a chorar muito. Eu lembro que prenderam meu carro no estacionamento, eu não conseguia sair do estacionamento para ir embora com ele gritando, se debatendo, e foi desesperador, assim, desesperador. E a gente já tinha passado, depois viemos a passar por isso mais algumas vezes, em aniversários, sempre preparando ele, e a gente sempre participou, levou, e até que num jogo no Maracanã, a gente estava lá vendo o jogo, e no momento do gol, ele entrou em parafuso, assim, e ele estava gostando muito. Ele estava participando, estava cantando, estava brincando, e ele teve uma crise, e eu até falei isso no vídeo, né, no momento que todo mundo estava comemorando, o meu filho estava sofrendo, e nós sofrendo junto. Não a dor dele, né, porque a dor dele é única, e é de cada um, mas sim sofrendo junto com ele, por ele não estar podendo aproveitar aquele momento. E daí, isso foi em 2019, eu botei na minha cabeça que eu ia correr atrás disso, porque todos têm direito o Estado garante, ou era para garantir, que todos tenham acesso a qualquer lugar, a qualquer momento, a sociedade tem que estar preparada para receber qualquer um. E começou aí a minha briga, né? Comecei a fazer meus contatos, pesquisar, estudar, e aí, quando foi em janeiro desse ano, através da Líbia, eu conheci o pessoal do mandato. Eu já conhecia o Siri, eu tive... Ele não vai lembrar de mim, mas eu tive alguns contatos com ele durante o meu tempo de faculdade, ele ia muito lá na faculdade, então ele já era uma pessoa que para mim era conhecida, e é muito bom estar aqui hoje discutindo sobre isso, discutindo direitos, vendo que apesar de ser apenas um passo, é um passo para frente, o nosso país que infelizmente caminha muito para trás ou então permanece estagnado, e toda vez que a gente dá um passo para frente é uma vitória. Então eu agradeço muito ao pessoal do mandato, agradeço a cada uma dessas pessoas que está aqui agora acompanhando, seja por curiosidade, por participar, por querer se engajar. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos aqui estão muito felizes, e eu espero que isso aqui seja muito proveitoso para todos nós, que todos aqui vamos aprender com a fala do outro, ouvindo o outro, compartilhando experiência, e não só para isso, mas buscando melhorar essa PL, né? A gente tem a ideia e outras pessoas acrescentam, e assim as coisas se tornam melhores, e eu agradeço. Vou devolver a palavra aí para a Líbia e peço perdão por não alongar. Obrigado, Eduardo. Eu vou assumir aqui, daqui a pouco eu jogo para a Líbia de novo. A gente começou pelo Eduardo e pela Suelen, porque eles foram os pais que chegaram até nós, acho que vocês conseguiram entender, e fez parte dessa construção de muita conversa, de muita mediação, de muita aprendizagem,
Eu costumo dizer que eu aprendi muito ouvindo o Eduardo falar, em correções, em adaptações, né, tanto o Eduardo quanto a Suelen, por isso que a gente quis começar pela experiência deles. Eu vi que uma pessoa comentou aqui que também quer compartilhar um pouco da sua vivência. A gente vai ter um espaço para essas perguntas e compartilhamentos. Eu queria passar para o Siri rapidinho, para ele dar uma boa noite, para ele fazer uma saudação, e a gente depois continuar a nossa plenária. Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos e todas aí. Eu primeiro quero saudar, né, dar uma boa noite para o Eduardo e para a Suelen, os pais aí do Arthur, e saudando todos os pais que estão aqui. São 50 pessoas numa sexta-feira, 7h30 da noite. Isso para a gente do mandato que faz a gente preza por um trabalho de qualidade e de efetividade. Isso nos honra muito. Então, muito feliz eu fico com todos vocês aqui. Então, mais uma vez, em nome da Suelen e do Eduardo, quero saudar todos os pais e as pessoas também que estão, por curiosidade, por nossa proposta de mandato todo mês, né, pelo menos uma vez ao mês, estamos aqui fazendo essas audiências, né. Também quero dar uma boa noite, em especial, para a nossa secretária Helena Werneck. E aí, Eduardo e Sueli, que são os grandes representantes, isso já é uma vitória, né? Porque, assim, tem a construção da lei, nós temos que colocar isso em plenário, mas também tem a votação. Então, só da secretária, né, do governo estar aqui, isso já indica muita coisa, que ela vai nos ajudar muito a falar com os vereadores da base para votar nesse projeto. Então, por isso eu quis dar esse boa noite em especial. E a Helena, que eu já tive com ela, deve ter uns 2 meses e meio, com o Gabriel, que é do nosso mandato, e com a Lindalva. Então, e nós já estamos há um bom tempo já conversando bastante via mandato. Então, queria dar esse boa noite em especial, que já muito meu coração alegra não só na construção do projeto, mas também na possibilidade real, que nós vamos trabalhar muita articulação como político que nós somos, mas também a secretária daqui já é uma grande vitória, e também isso mostra a sensibilidade que ela tem, né, com o projeto. E antes de eu vou ser um pouquinho breve aqui, nosso mandato, eu costumo dizer muito isso para a equipe, né, para o time que constrói o mandato, assim, se o parlamentar, né, as pessoas tiverem a percepção que o parlamentar, esse parlamentar seria muito bom, saibam, assim, eu tenho uma equipe muito melhor do que eu. Eu queria dar os parabéns para a Líbia e para o Jefferson, né? A Líbia, aí, desde o começo, com o Eduardo e com a Sueli, estão conduzindo esse projeto, estão conduzindo o tema, né? Porque não adianta fazer projeto da nossa cabeça. A gente está justamente no mandato coletivo para construir coletivamente, e esse projeto, assim como outros também, esse projeto aqui é o fruto dessa coletividade, né? Então, a Líbia e o Jefferson que estão tocando isso, meus parabéns também. É importante falar isso, porque não é o Siri, né? É simplesmente um mandato que tem muita gente, muitas mãos construindo cada projeto e cada diálogo. Olha, eu, de verdade, estou muito feliz mesmo. A presença da secretária aqui é fundamental para a gente, sabe? A nossa articulação política, essa nossa mobilização que nós já estamos fazendo aqui, e quando voltar, né? Agora nós estamos em recesso lá na Câmara dos Vereadores, mas nós vamos voltar no começo de agosto, e vou logo falar com o presidente Carlos Caiado para que isso o mais rápido possível seja votado, sabe? Porque é um projeto muito bom, e que a gente, né, vendo hoje o Arthurzinho tá famoso, essa quantidade de pessoas que há muito tempo não falavam comigo e estavam mandando um print do vídeo que, tá circulando no grupo da minha família tal, no grupo da família X. Então, assim, isso deixa muita gente feliz, e com essa vontade realmente que volte logo em agosto para a gente colocar o projeto em pauta, né? Porque assim, é muito sensível, e também o conteúdo do projeto é fundamental que o mais rápido possível seja votado. E aí eu vou passar
para as outras falas, também não vou monopolizar aqui, mas, de verdade, queria muito agradecer a presença de vocês, tá? Muito agradecer a presença da secretária Helena, porque é de fundamental importância. E eu queria terminar aqui, nessa primeira parte, antes de vir para cá, eu estava vendo, tanto no vídeo do Arthurzinho, e também na foto que nós colocamos no card ali, falando que seria... Francisco. Na foto e no vídeo é o Francisco que apareceu aqui. Sim, perdão, verdade, também. O Arthur vai ser nosso outro modelo, calma. Exatamente. E aí, mas teve uma coisa que um pai, eu não conheço, chamado Renan, depois eu entrei no perfil dele no Instagram, estava lá, pai do Arthur, né, também. Aí o xará aí do Arthur também, os pais do Eduardo da Sueli, falou assim, ó, abre aspas, assim, ó, meu sonho é levar meu filho, no caso, num jogo de futebol. Eu acho que isso simplifica muito o sentimento dos pais que estão aqui, né? Meu sonho é levar o filho, ainda mais o Eduardo como um flamenguista, e aí, meu irmão, tu toca meu coração 1000 vezes, né? Como um flamenguista, que filho, né? Aqui o Gustavo, né, que vai ser pai, Gustavo e Thaís, vão ser pais aí já, vão também querer levar, né? A Cecília, que o Gustavo vai fazer de tudo para ser uma tricolor, né? Mas os tios aqui vão levar ela para ser uma flamenguista também, mas enfim, eu acho que esse comentário pequeno do pai, né, do Arthur, que é o Renan, aqui dizendo, né, meu sonho é levar meu filho. Então eu acho que isso incorpora muito esse projeto, né, nessa sensibilidade. Obrigado. Eu gostaria rapidinho de passar a palavra para a secretária, para ela fazer uma fala, nos cumprimentar. Muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença, secretária. É muito significativo poder ter um representante do Executivo aqui e a gente poder fazer essa mistura, esse diálogo entre os poderes, a proposta no Legislativo, alguém do Executivo. Muito obrigado. Gente, obrigada pelo convite, eu é que agradeço. Nossa, gente pra caramba, vai ter um reflexo bacana isso, hein? Parabéns mesmo a todos vocês. Enfim, eu tô assim, super feliz com essa PL, acho que o assunto é muito importante, a gente conhece, minha filha tem síndrome de Down, mas a gente tem muitos amigos com TEA, e a gente entende, conheço muito enfim, esses surtos, esses acontecimentos, principalmente por conta do barulho, movimentação, agitação. E eu estava pesquisando, gente, e essas salas já existem, né, em alguns outros países, e aeroporto também, que são locais, eu, inclusive, tenho uma amiga que teve um problema sério no embarque, acabou não conseguindo, 2 até, um mais velho e o outro menorzinho, e esse processo do aeroporto foi muito difícil. Um já estava dentro do avião e o outro nem conseguiu entrar. Mas então, enfim, a importância desse tipo de sabe, Suelen e Eduardo, vocês levantarem isso, a gente como pais, né, a gente sabe onde essas dificuldades, a gente entra numa festa, entra por um lado e sai pelo outro, né, porque a barulheira não permite que eles fiquem, enfim, eu acho muito legal, fico feliz que esse assunto tenha saído, porque realmente só quem sabe, só quem tem é que entende a necessidade. E eu acho que esse é o primeiro, tá, Siri e todos, porque eu acho que a gente talvez possa descobrir outros locais que também sejam de possibilidade de convívio dessas famílias com seus filhos, a possibilidade desse lazer importantíssimo, dessa convivência importantíssimo, e respeitando a sua particularidade, né? Então, gente, parabéns, conte comigo. Eu avisei, gente, que eu não vou ficar até o fim, que eu tenho uma viagem, quando der umas 8, mais ou menos, eu estou saindo, mas a gente continua, tá, Jefferson, William, para a gente dar sequência quando vocês forem oficializar isso tudo, tá, gente? Muito obrigada, vou estar aqui acompanhando. Boa noite. Obrigado, secretária. Lívia. Obrigada, secretária. É muito, muito boa a presença da senhora aqui nessa plenária. E tenha certeza, assim, como o William Siri falou, o mandato é construção coletiva, a gente está aberto, assim, para outras demandas também, não só do espectro autista, mas também da UPCD e outras coisas também, tá? Pode deixar que a gente vai lutar, sim, por todas essas demandas, e tudo que vai chegando a gente está de braços abertos para recolher, tá bom? Obrigada.
Como eu já tinha falado aqui, o Jefferson já tinha comentado, a gente está também com espaço ali no chat aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Coloca o seu nome, depois você vai ter um tempinho para fazer essa pergunta. E, Gabriela, você falou que queria falar sobre a sua experiência, tá? Depois a gente vai estar, assim, ouvindo você um pouquinho, tá bom? E o sonho do Renan, aos poucos, vai também acontecendo, junto aqui com o Eduardo, com a Suelen e com outros pais também de autistas, né? A gente vai realizando sonhos também, né? Então, eu vou abrir aqui a fala para a Marilza. Marilza já está aí? Ela é fonoaudióloga, ela é mestre em educação, a pesquisa dela é direcionada ao autista, ela está com a gente também, ela recebeu esse tema, tá ajudando a gente, né, em tudo, né, teve já uma conversa com os pais, ela esteve ali presente, ela foi maravilhosa, vocês vão adorar muito tudo que ela fala, o que ela relata. Então, Marilza, muito obrigada, boa noite, tá aberta a sua fala, você vai ter, eu vou controlar um pouquinho sua fala, tá, dos 5 a 7 minutos, mas tá aí, seja bem-vinda. Tá, vou ser breve. Boa noite a todos e todas. Né, assim, com muito prazer que eu estou aqui nesse projeto, porque além dessas especializações aí que a Líbia falou, eu trabalho há mais de 16 anos com criança com transtorno do espectro autista, e assim, é um grande prazer participar de um projeto como esse, né, assim, porque como eu falo, né, uma inclusão efetivamente está incluindo, né, então, assim, é uma inclusão social. Isso é extremamente importante porque é um projeto coletivo, como já foi falado. Né, o transtorno, assim, vou falar um pouquinho, os pais aí já disseram um pouco, né, a Líbia também, sobre o transtorno do espectro autista, que ele traz, né, comprometimento na socialização, na interação social, né, do indivíduo, na linguagem, na fala, né, apresenta movimentos repetitivos e estereotipados, tem os graus 1, 2 e 3, como o Arthur grau 1, né? Então, assim, é uma criança com desenvolvimento um pouco maior do que as crianças com grau 2 e grau 3. Grau 2 e 3 já chega no moderado e no severo, né? Mas nada disso impede deles se comunicarem, mesmo os autistas que não verbais, né? Que nós temos aí uma porcentagem de 25% dos autistas que são não verbais, né? Apesar de não verbalizarem, eles se comunicam também, né? Porque eles não falam pela sua própria condição. E assim, um dado muito importante, né? E o último dado lançado de 2020, que de 54 pessoas, uma é autista, né? De acordo com o CDC, que é o departamento, é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, uma agência do Departamento de Saúde do Serviço dos Estados Unidos, que faz esse levantamento global, né? Então, assim, o número é cada vez mais crescente. Então, você entende que de 54 pessoas, uma é autista. Então, se você comparar o Brasil, a gente tem em milhões aí, né? Mais de 2 milhões de pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, é um quantitativo muito grande e a importância do projeto é muito maior ainda do que vocês imaginam, até para a própria socialização dessas pessoas. E, assim, a pessoa com transtorno do espectro autista, em sua maioria, elas apresentam essa questão delas terem intolerância a ruídos, até mesmo cheiro, né? A questão visual se chama distúrbio do processamento sensorial. Então, assim, elas vão ter uma condição específica da pessoa com transtorno do espectro autista. Não é uma questão que algumas pessoas veem, né, como o filho do Eduardo e da Sueli, o Arthur, que num estádio de futebol ele começou a gritar, né, e a ter a crise por conta daquela condição do ruído que trouxe uma desorganização interna. Isso é uma desorganização, ele se sente desorganizado internamente, então ele precisa se expressar, ele vai gritar, ele vai ter balanceios, né, vai ter vários movimentos
sentimentos e é um descontrole mesmo emocional. Então, eles apresentam isso por uma condição mesmo, tá? Não é uma questão da criança estar fazendo birra ou querendo ir embora daquele ambiente, é que ela não consegue, é insuportável para elas, né? É como se vocês, por exemplo, ouvissem um som agudo muito intenso por um longo período, vocês iam se sentir irritadiços, com vontade de sair daquele ambiente, né? Eu costumo falar para os pais que é uma desorganização interna. Oi? Posso continuar? Tá certo. Sim, pode continuar. Então, eu falo para os pais, para que eles entendam de forma mais clara, no sentido assim, eu falo para as mães, você chega em casa, sua casa está toda desorganizada, tudo bagunçado, fora do lugar. Como é que você se sente quando chega? Você se sente desorganizada também. É uma agonia interna. Você fica querendo arrumar aquilo tudo, mesmo que esteja muito cansada. Então, assim, a mesma coisa acontece com eles. Eles ficam desorganizados e precisam se organizar novamente. Então, é uma própria condição, uma especificidade deles mesmo, tá? Então, assim, eu falo que essa é uma especificidade da pessoa autista, de ser autista, né? Logo, assim, a gente reforça a importância desse espaço adaptado, como eu vi lá no projeto, né? Esse espaço vai ser adaptado, ele não é simplesmente pensado de qualquer maneira, né? Ele tem todo um estudo em volta disso para se criar um espaço, né? Na questão tátil, visual, auditiva, então eles vão ter um conforto muito maior e vão estar socializando. Olha que importante, os pais se sentem privilegiados, né, de poderem levar seus filhos a um evento esportivo, um evento de lazer, um evento que vai estar incluindo essa pessoa. Então, assim, é um projeto realmente muito importante. Então, assim, eu falo que projetos como esse, a gente ouve muito da inclusão na educação, mas a inclusão de mobilidade, né, que a gente vê muito nos ônibus, né, nos ônibus adaptados, que deveria ter nas calçadas, nos pavimentos, né, mas assim, essa é uma inclusão efetivamente social, né, uma inclusão de extrema importância que vem a destacar essa questão de permitir essas pessoas terem lazer, né? Porque muito antes disso tudo, essas pessoas eram escondidas, né? Elas eram escondidas da sociedade, elas eram invisibilizadas, né? Então nós não podemos mais fazer isso, né? Então projetos como esse, além de dar permitir dar voz, né? Mostra que essas pessoas elas têm desejos, elas têm quereres, né? E a gente sai daquela questão do mesmo, né? Porque assim, eu na minha própria pesquisa, meu projeto de doutorado, eu falo que muito se diz, né, de leis, diretrizes e bases, né? E currículos, projetos pedagógicos, mas pouco se fala do ser autista, da pessoa autista, do ser uma pessoa deficiente, né? E não se fala da deficiência, porque quando você fala propriamente da deficiência, você deixa de tirar a identidade do sujeito, ele perde sua identidade, né? Então, assim, essa é a riqueza do nosso projeto, né? Porque ele não é só uma lei, não é um projeto de lei, é um projeto que fala do ser autista, da pessoa autista. Então, esse é o diferencial, né? É isso que a gente fala, nós estamos falando da pessoa, do Arthur, né? Nós estamos falando de outras pessoas que poderão ter acesso a esse espaço. Então é isso, o projeto tem o seu diferencial, porque além de ser pautado em leis, né, nós vamos estar falando também da pessoa autista e suas necessidades, suas especificidades e seus desejos e quereres, gente. É isso, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Marilza. Marilza é uma amiga querida, assim, eu gosto sempre de dizer que ela é minha referência, porque nós somos amigos de mestrado, e a pesquisa da Marilza ganhou a pesquisa de mestrado ganhou o prêmio de melhor dissertação de mestrado do Brasil na área de educação e geografia. Então, é uma pessoa que sempre se mostrou muito disposta a me ensinar, sabe? E eu sempre aprendo muito, e quando esse projeto começou a ser construído, ela é uma das pessoas que nos orientou, que apresentou bastante coisa, e sempre se prontificou a construir, está aqui
agradeço. A gente tem a Paula Souza está aqui com a gente também. A Paula é psicóloga. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho da experiência dela. Eu tinha comentado esse convite para ela falar aqui, compartilhar conosco. Paula, você está por aí? Eu falei com ela há pouco tempo, não sei se ela caiu. Está por aí, Paula? Oi, cheguei, estou aqui. Apareceu para mim aqui agora. Paula, obrigado por aceitar o convite. Compartilha com a gente. A gente está sempre andando de 3 a 5 minutos. Obrigado. Olá, todo mundo. Meu nome é Paula, sou psicóloga, sou pós-graduada no transtorno do espectro autista. Hoje eu trabalho na clínica com crianças com autismo, né? E quando o Jefferson me chamou para falar um pouquinho da prática e um pouquinho da importância do projeto, né, eu fiquei muito feliz, muito agradecida, porque é uma vivência minha do dia a dia, né, algo que a gente vem construindo já há um tempo, essa relação com as famílias, com as crianças. A gente tem muitas escutas no dia a dia de quanto é difícil essas famílias e crianças, né, terem acesso a um lugar de lazer, né, que é o direito delas, né, o Estado garante isso, que todo mundo tem direito ao esporte, ao lazer, à cultura, à educação, e muitas das vezes a gente acaba não tendo essas crianças acabam não tendo esse lugar, né, não fazem parte não conseguem fazer parte dessa questão do lazer, né, desses cuidados, assim. E, então, assim, as famílias relatam muito sobre isso, né, sobre não só não conseguir ir até algum lugar, mas também dos olhares que são destinados a elas, né, porque muitas das pessoas não entendem, né, como a Marilza falou sobre a questão da desordem do processamento sensorial, não entendem que isso é uma questão da pessoa autista. E a gente tem hoje dados que dizem que de 80% a 90% das crianças que são autistas, elas possuem a desordem do processamento sensorial, né? E como ela disse, pode ser visual, auditiva, olfativa, do paladar, ou tátil. Então, assim, é muito rico o projeto, né, de ter esse cuidado de pensar em algo diferencial para essas crianças e famílias. Então, fico aqui muito agradecida e lisonjeada de estar aqui nesse espaço discutindo sobre isso. Obrigado, Paula. Obrigado demais. Eu tive a experiência, junto com a Líbia, na construção de conhecendo as pessoas nesse processo. Aí, nessa semaninha final, apareceram 2 pessoas que conseguiram, nos dias de muito trabalho, encantar, porque apareceu o Francisco, né, a gente já tinha todo o encantamento com o Arthur e com o que eles já tinham produzido, e apareceu a Patrícia e o Paulo, né, a Patrícia com uma simpatia incrível, assim, com uma disponibilidade incrível também para somar na luta. Então eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho também, a Patrícia e o Paulo, num bate-bola, se possível, falasse um pouco desse processo, dessa construção toda, e queria abrir para vocês e agradecer, porque eu te mandei tantas mensagens, e você, a Patrícia, só abrir um parêntese, a Patrícia conseguiu nos compartilhar comigo o telefone de uma das maiores neurologistas da causa autista. Eu entrei em contato com ela, ela foi muito solícita, ela só não pôde participar da nossa reunião hoje, que é a Carla Gicovati. Eu fui buscar muita coisa produzida, assim, um trabalho incrível. E aí eu entrei em contato, ela respondeu, mas ela tinha um procedimento hoje, não pôde estar aqui, mas agradeceu muito, agradeceu o mandato, agradeceu os pais que construíram coletivamente. E aí eu queria passar para a Patrícia e para o Paulo, para eles comentarem um pouco também. À vontade. Boa noite. Eu sou a Patrícia, mãe do Francisco, também sou mãe da Aurora, que é uma criança típica, né? O Francisco tem 6 anos. E antes de começar a falar, eu já queria combinar com o Eduardo e com a Suelen, né? Como boa carioca que sou e otimista, que o Arthur vai junto com o Francisco assistir um jogo do Flamengo nesse espaço, já está combinado, tá? A Paula, ela nos trouxe esse convite para que a gente pudesse falar um pouco, né? E imediatamente eu chamei o Chico, né, que é o Francisco, e perguntei, eu falei, Chico, você queria falar um pouquinho para os amigos que também não gostam de barulho?
ele estava de pijama de dormir. Ele, quero, mamãe. Aí pegou o protetor auricular dele, né, o abafador. Ele tem 2 abafadores profissionais que o pai comprou para ele, e foi para o quarto dele e fez aquele vídeo fofo, né, que ele fez, porque ele é meio artista, assim, né. Mas, assim, tentando resumir rapidamente a nossa história, o Francisco a gente tem um privilégio muito grande de ter o Francisco, e o Francisco tem um privilégio muito grande de ter uma família atenta, que infelizmente a gente não vê na maior parte das pessoas que a gente encontra e que a gente ouve as histórias, né, sobre o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Quando o Francisco tinha 1 ano e 4 meses, me soou um alerta em relação a algumas coisas que eu observava nele e que eu não entendia, né? Então, assim, ele não olhava no olho da gente, ele não interagia com as crianças, se a gente estava brincando com ele, chegava outra criança, ele saía, ele não falava mamãe, papai, mas ele aprendeu a falar contando, ele contava 16 itens, assim, de forma sistematizada, e aquilo me angustiou muito. Na época, o Paulo depois pode dar o depoimento dele, né, vai falar, eu não consegui achar eco que me confortasse, né, sobre essas questões. E aí a gente achou um anjo, que foi a doutora Carla Scovati, que é considerada uma das sumidades, né, em neurologia de comportamento, em transtorno do espectro autista. E o Francisco passou dos 2 aos 3 anos sendo acompanhado por uma equipe de uma TO e uma psicóloga, uma TO e uma fono, e o diagnóstico dele só saiu aos 3 anos, quer dizer, só saiu, né, um diagnóstico, diante da nossa realidade, um diagnóstico muito precoce, né, e o Francisco, ele foi diagnosticado com nível 1 também. A Paula Souza é um dos nossos anjos, né, ela e a equipe lá da Clínica Sentidos, que nos acompanham, e uma das questões do Francisco, que é muito pertinente dentro do projeto de vocês, e eu agradeço muito a essa equipe toda, é que uma das questões sensoriais dele é a hiperacusia, que é a sensibilidade, né? A gente nunca levou o Francisco num estádio, num show. O Francisco é festeiro, ele gosta de sair, mas ele tem muita sensibilidade auditiva. A gente já passou algumas crises dele, principalmente em relação a fogos, né? Da gente, virada de ano, a gente não sai mais, a gente realmente vira a noite com ele, com um abafador embaixo do cobertor, assim, acolhendo, porque ele sofre muito, né? E a gente que vê a crise de uma criança nessa situação é muito triste, gente. Eles sofrem muito, né? Então, eu gosto de falar, vou finalizar por aqui, mas eu queria agradecer muito. A nossa família está à disposição de qualquer luta que faça com que essas crianças sejam mais incluídas, né? E tenham um lugar como todo mundo deve ter, né? E aí eu passo a palavra para o Paulo, para ele falar um pouquinho também, tá? Obrigada, Jefferson, obrigada a todo mundo. Boa noite a todos e a todas. Queria parabenizar o William e a equipe, todo o gabinete dele. Demonstra que está realizando um mandato dele como todos deveriam fazer, né, um mandato coletivo em prol da sociedade. Agradecer a presença da secretária também, demonstra que o governo é um governo aberto a essas causas e plural, não se limitando a questões partidárias. Agradecer os pais do Arthur e outros autistas que estejam conosco aqui. Agradecer também a Marilza e a Paula, enquanto terapeutas. Vocês são anjos que transformam as vidas dos nossos anjos, entendeu? E queria falar, assim, a questão dos fogos, né, que foi a maior crise que o Francisco teve conosco. E aí é um pouco até diferente da questão do Arthur nos eventos, porque a gente não consegue se afastar dos fogos na virada do ano, né?
Então, não é um ato que foi uma ação que nós tivemos, né? A gente é atropelado pela ação que os outros veem. E queria aproveitar esse evento para compartilhar com vocês algo que eu aprendi com o Francisco. O Francisco nos ensina muito. Uma coisa que eu acho que a Suelen falou que é muito importante é que também eu só falo da nossa experiência com o Francisco, né? Existem muito... espectro não é por outro motivo que não seja a diversidade de autistas que há, né? Então, eu costumo ter muito cuidado em não falar, porque muitos vão ver o Francisco e vão achar que é tudo igual ao Francisco, ou o Arthur, ou vários que sejam. Não é assim. Existem pessoas que têm dificuldades muito maiores que a gente enfrenta com o Francisco, né? Na verdade, que ele enfrenta também, né? Então, eu queria falar que, na verdade, quando a gente procura a inclusão, a gente está melhorando a nossa sociedade, porque o Francisco nos faz ser melhores pessoas também. Quando a gente percebe que fogos, que barulhos excessivos, que a questão sensorial exacerbada, ela afeta o Francisco, na verdade afeta muito mais pessoas também, entendeu? Animais e tudo mais são afetados por alguma coisa que alguém acha que é prazeroso para eles e poderia conviver sem aquilo, né? Então, a gente acaba se transformando em melhores pessoas. A sociedade tem muito a ganhar com a inclusão. E eu acho que essa ação do gabinete do William Siri, ela vai ao encontro disso, né? De mostrar para a sociedade que a gente pode incorporar a ela, até porque o autismo tem junto com ele também características comuns de habilidades especiais, né, em que a sociedade pode deixar de ver os autistas como uma carga e passar a ver como uma oportunidade. Existem entidades no mundo que trabalham isso, trabalham ver no autista uma oportunidade ímpar, e a história mostra isso, que vários autistas tiveram inovações que mudaram o mundo, inclusive a Segunda Guerra Mundial. Então, eu queria convocar, singelamente, na qualidade de um cidadão, a secretária, que ela fizesse um movimento para que nas escolas do município os professores tivessem um treinamento para ajudar as famílias a identificar comportamentos típicos de autistas. Por quê? Porque quanto antes a gente identificar esses comportamentos, quanto antes a gente tiver como tratar, e essa identificação é muito dificultada por preconceitos que as pessoas têm, por expectativas frustradas. Então, quanto antes uma educadora perceber e conversar com o pai, conversar com a mãe, e aí eu falo que, infelizmente, como a Patrícia falou, nem todo mundo tem a condição que nós temos de aportar ao Francisco terapias, o que me dá muita tristeza, né? Mas mesmo a identificação, ela não está associada a quem tem ou quem não tem dinheiro, né? Todo mundo tem preconceito, todo mundo tem frustrações que acabam ocultando a verdade e atrasando o desenvolvimento da criança. Então, o que eu queria convocar, eu queria elogiar a iniciativa do William e do seu gabinete, e que também me coloco, e a minha família, como a Patrícia fez, reforço essa dedicação nossa ao que a gente puder contribuir para fazer com que outras famílias consigam ter um melhor envolvimento com a sociedade, porque quando uma criança não pode ir ao estádio, o pai dela também não pode, a mãe também não pode. Então, a gente exclui uma família inteira da sociedade, entendeu? Limita essa família à participação da sociedade. E não é justo isso, até porque ela já está convivendo
com diversas limitações ali. Então, haver um evento em que é coletivo e você não dar a oportunidade da coletividade estar presente é assintoso contra a gente, entendeu? Então, de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estarei sempre disponível para o que for necessário e possível. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, sim, pela fala, pela presença de vocês, Patrícia e Paulo, né? Seu Paulo. O Francisco encantou a gente também, é um amor. E, sim, o Francisco e o Arthur vão poder estar junto, e assim a gente espera nessa votação, eles vão poder estar juntos assistindo um jogo no Maracanã, né? Esse projeto, sim, que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo, é para incluir não só o autista, mas também o familiar deles. A gente pensa também que vocês também têm o direito de estarem nesses lugares, nesses estádios, né? Nessas arenas, sim. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu acho que só teve a pergunta da Estela, né? E a Gabriela, ela... Oi, pode falar. Jefferson, não? Não, eu ia só for comentar isso, que a Gabriela, para a Gabriela pediu a oportunidade também para compartilhar a experiência, mas pode continuar, Lívia. Isso, ainda eu vou... Gabriela, você falou que tem a sua experiência, né, como autista. Se você quiser falar um pouquinho, contar para a gente, relatar, está aberto aqui o espaço para você, tá bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos. Eu agradeço o convite do Eduardo e agradeço também ao mandato por tudo que vocês estão fazendo. É algo extremamente importante, não só para as famílias. Eu entendo como pais, vocês estão preocupados com a parte social dos filhos de vocês, mas é muito mais importante para a gente poder participar desses eventos. Eu fui recém-diagnosticada como TA e TDAH, e um dos meus interesses específicos é o futebol. Eu sempre fui apaixonada por futebol. E, apesar de ser recém-diagnosticada, os meus problemas com a socialização, com a interação e tudo mais, sempre estiveram presentes. Então, eu sofri muito por conta disso. Eu não sou do Rio, mas eu vou muito ao Rio. Fui, antes da pandemia começar, estive no Rio. E eu acabo deixando de fazer muitas coisas por conta da falta de acessibilidade que a gente tem nos espaços. A minha família foi para as Olimpíadas no Rio, eles assistiram vários eventos e eu não fui por conta disso, porque já era uma dificuldade que eu tinha. Já fui algumas vezes em estádio, também tive crise. Eu não tenho a dificuldade com a parte auditiva, né, de sensibilidade auditiva, como muitos autistas têm. E, aliás, muito bem falado, Paulo, cada autista é único, nós temos um espectro, então a gente nunca vai ter dois autistas iguais, com as mesmas dificuldades ou com as mesmas crises, e por isso que é tão importante vocês também ouvirem um pouco de cada um, para que quando esse espaço for feito, ele possa realmente incluir todos os autistas em toda a sua diversidade. E eu não tenho tanto problema com a questão auditiva quando eu estou em um lugar que eu gosto daquilo, né, que isso envolve um hiperfoco meu, mas eu tenho muita dificuldade com muitas pessoas no mesmo lugar, a movimentação, até mesmo chegar no estádio, para mim, sempre foi um problema, porque às vezes você não tem um estacionamento, você tem que ir de metrô. Para mim, metrô é um negócio, uma tortura, então até para você chegar ao estádio é uma dificuldade, né? Então, vocês não imaginam a importância que é a gente ter esses espaços nesses locais, não só em estádios, eu falo isso por até outros espaços de entretenimento, né? Eu deixei de assistir peças de teatro, que eu estava no teatro, saí com crise e não pude assistir a peça que eu queria. Então, é muito importante que a gente tenha isso, né? É um espaço que já tem, por exemplo, na Arena do Corinthians aqui em São Paulo, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir, porque eu não tenho laudo terminado ainda, né? Mas eu
tem muita vontade de ir. E eu acho que a intenção é que realmente isso vá se ampliando, né? Não só na cidade do Rio e não só para estádios ou eventos esportivos. Eu acho que é muito importante vocês lutarem, vocês que foram eleitos para lutarem por nós, lutem por todos nós, né? Independente das questões que a gente precisa, das adaptações que a gente precise, que vocês estejam aí para tentar lutar para que a gente tenha cada vez mais espaço dentro da sociedade. É isso. Bruna, obrigado. Obrigado mesmo, assim, é muito esclarecedor. Eu li o comentário da Suelen aqui, a gente acaba mais próximo de imaginar crianças autistas. Só que essas crianças crescem, elas viram adultos e elas viram jovens, e assim, ter você falando de todos os desafios que você enfrentou, né, de demandas, até para se organizar. Eu lembro muito da Marilza me explicando como que, quando entra em algum momento de desestabilização, a pessoa precisa, de alguma forma, se estabilizar, porque seja por a interferência sensorial, no caso auditivo, ou do tato, ou do paladar, e é muito, para mim foi muito significativo ouvi-la, assim como ouvir todos os pais aqui. Eu gostaria só de comentar algo que eu considero muito importante, que é o fato da gente deixar bem claro que essas lutas, elas se somam. Lutar por um espaço de inclusão da criança autista num estádio não nos limita ou não minimiza a nossa luta para que a criança tenha um tutor e um auxiliador nas escolas municipais, sabe? A gente tem uma grande dificuldade hoje para que as crianças pobres, de famílias pobres, tenham um diagnóstico. A gente comentou no início, como que no SUS é muito difícil. Eu venho da escola municipal, nós temos professores aqui, a gente sabe que maioria das vezes das escolas, você tem uma turma de 40 alunos e um professor não vai conseguir dar atenção para uma criança autista tendo que controlar uma turma de 40 alunos. Então, essas lutas não se excluem. Ao mesmo tempo que a gente encampa uma batalha para pedir para que as concessionárias dos estádios criem esses espaços, a gente também está brigando para que a Secretaria Municipal de Educação abra novos concursos, faça cursos de capacitação, prepare a nossa formação, porque eu dou aula há muito tempo, mas cada criança é um mundo, e muitas vezes eu tinha noção de que eu não conseguia alcançar aquela criança num ambiente de universo que é uma sala de aula. Então eu só quero reforçar o argumento de que essas lutas não se excluem. Ao mesmo tempo que a gente está lutando para que essa criança seja incluída, para que a pessoa autista seja incluída numa arena esportiva, num estádio, a gente também encampa a luta para que a escola pública, para que o Sistema Único de Saúde consiga dar mais celeridade, consiga oferecer mais políticas públicas para esse conjunto social, né, para essas famílias. Eu fico muito feliz em ouvir o Eduardo e a Suelen, a Patrícia e o Paulo, mas a gente entende que eles vêm de uma classe específica. A gente precisa fazer um corte aqui de renda também, sabe? Isso não passa distante da nossa reflexão. A gente está hoje aqui falando, né, com pais que tiveram instrução, que tiveram condição financeira, mas a gente também está aqui para encampar a discussão para aquelas famílias mais pobres, e aí se é lutar pelo SUS, é lutar pela escola pública. Eu só queria pontuar isso, porque eu acho que é muito, muito importante. Alguém comentou que a Bruna talvez gostaria de falar. Bruna, você está aí? Foi o Gustavo que comentou. Eu não sei se a Bruna está aí, não apareceu aqui na minha tela. E eu tinha visto um comentário da Glaucia Anchieta. A Glaucia fez um relato aqui no grupo. Eu queria perguntar se ela queria comentar esse relato. Ela conta que tem os 2 filhos. Glaucia, se você quiser, você pode abrir o microfone e compartilhar. Oi, boa noite. Oi, Glaucia, bem-vinda. Obrigado pelo seu relato ali no chat. Pode comentar com a gente aqui. Então, uma coisa que a Patrícia falou que é muito necessário é o diagnóstico. Graças à pandemia, o meu filho que estava começando a ser diagnosticado parou. Tem 1 ano e 3 meses que ele não faz os tratamentos, que
que ele não consegue fazer os acompanhamentos, isso atrapalha muito na escola, no convívio. Ele agora está numa sala onde fica ele e 2 crianças, porque a sensibilidade dele é auditiva e tátil, ele se incomoda muito com toque, então ele fica muito nervoso. Então, tipo assim, a gente aprende muito com a convivência, com relatos de pais. Tenho agora que realizar um sonho de ver meu filho mais velho, que também é TEA, para Rio 2016, ele gostou, ele quer ser esportista e quer trabalhar. Tem 13 anos, está fazendo contagem regressiva para ser jovem aprendiz. Só que ele tem medo de tumulto, ele fica muito nervoso com barulho, e a nova luta é essa, é auxiliar ele nesse caminho que para ele tem que ser comum. Eu quero que ele entenda que é uma coisa comum, que ele é incluso, que ele faz parte. Eu tento evitar passar para ele que é diferente, que é difícil, que é dificultoso. Eu sempre quero que ele entenda que é uma coisa que vai ser difícil, mas ele faz parte e ele vai conseguir. Ele já teve as conquistas dele, que agora ele tem uma chave, ele abre o portão sozinho, ele vai à rua sozinho, ele anda 2 quilômetros sozinho. Então, cada coisa que pra gente é muito pouco, para eles é uma conquista muito grande, que me deixa muito feliz. E é isso que eu queria compartilhar, e a dificuldade dos diagnósticos, que a gente sofre muito com isso. A gente está pelo SUS fazendo os 2 tratamentos, e hoje estão os 2 parados, mas graças a Deus a gente está tendo um acompanhamento onde eles conseguem manter o remédio, a medicação, e as vitórias vão seguindo. Eu agradeço muito, eu não sei se ela está aí, a Lindalva, anjo da minha vida, te amo. Ela me indicou um professor maravilhoso, meu filho mais novo aprendeu a ler, leu um livro de 16 páginas, Lindalva. Estou aqui, Glaucia, é um prazer ter você aqui com a gente, fica maravilhosa. Estou te devendo a visita ainda. 16 páginas sozinho, na frente arrasou! Na frente de 30 pessoas. Aí, arrasou, é isso. E essa vitória eu devo muito a você, Lindalva. Obrigada por Obrigada tudo a que você, Glaucia, pela confiança. Obrigada pela confiança. Nada, a gente agora é uma família. Ai, com certeza. Ó, grande beijo. E beijo daquele meu aluno. Gente, é meu aluno Juan, que dá aula agora pro filho da Glaucia. Ele também foi meu aluno. Pros dois, ensinou os 2 a ler e escrever. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de compartilhar para vocês. Obrigada pelo mandato, e também me coloco muito à disposição para compartilhar a minha vivência de uma criança e um adolescente, que daqui a pouco está trabalhando. Obrigado, Glaucia. Obrigado. Muito relevante, muito significativo. Obrigado, Lindalva, que está aqui também, que é da nossa equipe, que trabalha com a gente, está construindo tudo isso com a gente. Eu queria agradecer às representantes da Lagarta Virapupa, porque eu vi o comentário aqui em cima, é uma instituição de referência, agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar e comentar com a gente, ficaria muito feliz também, separar um tempinho para vocês comentarem. Eu não sei se elas estão aqui ainda, e eu perdi a mensagem no chat, mas eu vi que a Lagarta Virapupa estava com seus representantes aqui. Elas estão aí? Eu não sei. Não apareceu para mim ainda na minha tela aqui. Jefferson, nos comentários também, a casa do meu pai, ele pediu para os especialistas indicarem livros para o transtorno do espectro autista. Se a Marilza e a Paula poderiam estar indicando algum livro para eles? Pode escrever aqui no chat, seria ótimo também, porque eu não vou ver. Sim, eu escrevi no chat, que aí seria bom também. Eu gostaria de passar para o Siri, porque ele pode fazer os comentários e agradecer à vontade. Show. Primeiro, a Patrícia e ao Paulo, eu quero pedir perdão, porque eu acabei falando do Arthur no vídeo, mas é isso, né? É o Chico, mas foi por conta do Renan, que era 2 Arthur aqui, enfim. Mas o famoso, no caso não é o Arthur, é o Chico, que está em vários grupos de WhatsApp aí, e nas redes sociais também, que
aconchego, dá vontade de pegar ele e dar um agarro. Gente, tem uma... Primeiro, quero agradecer muito, assim, pelo mandato como um todo, e ouvindo cada um e cada uma aqui. Aí, falando pessoalmente, não só como mandato, assim, como o nosso tipo, a nossa política, a nossa construção, a gente vai dando a possibilidade de construir, por exemplo, um projeto de lei como esse, mas também a possibilidade que, para a gente, é o que mais nos motiva, é essa construção e essa ampliação de um tema tão sensível que eu estou aprendendo muito, ouvindo vocês. Quando a gente ouve os pais, quando a gente ouve, né, os especialistas e as pessoas como a Gabi também. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma das definições de política, né? Que eu ouvi de um filósofo, o professor Clóvis de Barros, que essa definição é mais de Platão, né? Que política é a administração de desejos de seres desejantes. Os seres desejantes somos nós, né? Por exemplo, a Gabi, que tem uma representação, que está falando, né, a partir do que a Marilza falou, né? Esse projeto fala do ser autista, né? Da pessoa, da possibilidade que ela vai ter ao direito ao lazer, por exemplo, à cultura, como mesmo a Paula disse, ao lazer, à cultura, ao esporte, a proporcionar. Então, a pessoa, o ser autista, mas também a família, quando a gente ouve o Paulo, a Suelen, a Patrícia, o Eduardo, como é que essas pessoas também ficam excluídas da sociedade de alguma forma, assim como o ser autista. Mas e essa administração dos desejantes, dos desejos? Esses são os desejos de poder ir ao estádio de futebol, né? Com o seu filho, ou a pessoa mesmo ir ao cinema, ou ao teatro, como a Gabi mesmo relatou para a gente, que aconteceu com ela. E o nosso papel aqui, o meu papel é isso, é o do político, do vereador, é de tentar administrar isso tudo, sabe? E administrar isso tudo é justamente numa audiência, numa conversa como essa, são em projetos como esse, que nós vamos administrando. E aí, como a Gabi mesmo falou, quando não basta somente o projeto, mas quando foi executado, vamos ouvir os pais. As crianças também têm muito para dizer, e os adultos também, como é que vai ser a forma. Assim como nós já temos um modelo lá no Corinthians, na Arena Corinthians, mas vai ser aqui agora no Rio, a partir do momento que esse projeto for aprovado, a gente vai lutar muito, vai ter... Gente, eu vou abrir uma aspas aqui, um parênteses. É muito importante para quando voltar e esse projeto for a pauta, a nossa pressão, a nossa mobilização constante, nos grupos dos vereadores, nas redes dos vereadores, para apoiar. Isso vai ser fundamental. Mas é justamente isso, assim, é a possibilidade da gente, como político, tentar essa administração com responsabilidade para justamente fazer os seres desejantes, né, como o Paulo mesmo disse, autistas não é uma coisa só, é uma pluralidade. Eu estou muito feliz, eu agradeço muito a vocês por sair, né, quase 9, 8h14, uma pessoa muito transformada ouvindo o relato dos pais, dos especialistas, pessoas comuns aqui, e da própria Gabi, que eu acho que representa, né? Então, obrigado mesmo, obrigado Jefferson, obrigado a equipe, a Líbia, a Lindalva, todo mundo mesmo, a participação que já saiu aqui da Helena, da secretária, é fundamental, que ela pode até mesmo melhorar o projeto, e está totalmente aberto, pode colocar para ampliar, seria fundamental. E esse é o meu papel, sabe? É de administração dos desejos de seres desejantes. Parabéns aí todo o time, parabéns vocês mesmo, e aí, o nosso papel sempre vai ser esse. Qualquer outro tema, né, como o Jefferson mesmo disse, nós sabemos da complexidade de renda, sabemos da complexidade das famílias, sabemos da complexidade que não é somente esse o projeto, tem diversas lutas com diversos pais, diversos familiares, diversas pessoas, professores, enfim, sociedade civil, lutando
por esse tema. Então, nós estamos aqui, pode contar sempre conosco, tá? E parabéns, obrigado mais uma vez, boa noite, que Deus abençoe todo mundo, tá? Não, gente, mas não sai ainda não, a gente só adiantou a fala do William aqui. A Líbia vai falar agora, rapidinho. Obrigado, Siri, não sai não, que a gente ainda não finalizou, todo mundo fica aí ainda. A gente vai pedir uma fotinho no final, vai ter uma fotinho no final, todo mundo abrir a câmerazinha para uma fotinho bonita no final. Então, mas, Líbia, a Lídia, da Lagarta Vira-Pulpa, ela está aí, ela está querendo relatar um pouco sobre sobre a vivência dela, né? Então, Lígia, está aberto aí o microfone, pode falar? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Gente, obrigada pelo espaço. Eu e Manu somos representantes do Instituto Lagarta Vira-Pulpa aqui nessa noite. Achamos o PL muito bacana. Aqui em São Paulo já tem, né? Acontece aqui no estado do Corinthians. Eu acho que o melhor foi o que o Jefferson disse, sabe? Eu acho que a nossa frente é sempre pelas pessoas que um PL desse e, de repente, aquela criança que vive dentro da comunidade, aquela família não consegue ir nos estádios, né, dentro desses lugares. Então, eu acho que seria maravilhoso também o William vocês tentarem, de alguma forma, fazer isso, né, porque a gente sabe que a criança, ela tem direito à meia entrada, às vezes um acompanhante, o outro não. E como é que essa família vai no estádio, vai sua mãe e o pai, ou a criança e o pai e a mãe ficar para fora, ou a criança, o pai, a mãe e os irmãos, né? Então, pensar em arquitetar essa questão de custos, e o Instituto, ele é pela pessoa com deficiência, né? Então, a gente sabe que hoje o assunto é para pessoa com autismo, para pessoa autista, mas a Manu mesmo perguntou isso. E a acessibilidade, né? Se for um autista cadeirante, vai ter essa acessibilidade? Se for um autista com deficiência visual, né? Então, tentar colocar tudo isso dentro do PL também. Eu acho que aí fica bem redondinho, né? Porque para contemplar todos. E agradecer mais uma vez e contem conosco, o que a gente puder fazer aí para juntar forças e caminhar junto, estamos aí. Tá bom? Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, Lígia. Essa participação é fundamental, assim, nosso PL o PL foi protocolado, mas a gente sabe que emendas vão ser propostas, nós vamos construir, a ideia é construir um projeto ainda mais redondinho, que consiga, de fato, ouvir as famílias autistas, ouvir as pessoas autistas, e o autista em toda a sua, no máximo de totalidade, de necessidade. Assim. Fico muito feliz pelo seu comentário, obrigado. A gente agradece muito. Alguém comentou aqui no chat sobre a Ingrid. Eu não sei se a Ingrid pediu fala, mas eu sei que o Igor queria fazer uma intervenção. Ingrid, se você quiser falar, comenta aqui no chat para a gente ver. Igor, fala aí. Não, então, primeiramente, boa noite a todos e todas. O que eu ia falar, basicamente, o Siri já falou. Eu fico muito feliz com a reunião que está sendo realizada aqui hoje. Eu também sou assessor do Siri, mas sou também professor e tive contato com muitas crianças que têm essa dificuldade, assim, e não têm o suporte necessário para garantir a inclusão. O que eu queria deixar claro aqui para vocês, que não só sobre esse PL, mas também para iniciativas futuras e PLs futuros, o nosso mandato está aberto. Eu acho que é muito importante deixar claro que, assim como o Eduardo e a Suelen chegaram para nós e nos ajudaram a construir esse projeto, todo mundo que está aqui presente também tem esse caminho aberto, assim, para propor, para falar sobre PLs, não só sobre esse tema, mas também como outros temas também. O nosso mandato tem muito essa pegada de trazer para a coletividade, e o mandato não é formado apenas pelos assessores, mas é formado por todos vocês também. Isso é muito importante deixar claro aqui, que as portas estão sempre abertas.
mas o Ciri já havia falado sobre isso na fala dele também. Ingrid Sobral, você disse que estava querendo falar, pode falar, sim, a oportunidade está aí para você. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Me surgiu uma dúvida, porque, bom, quando a gente sabe que o projeto vai ser discutido, né, às vezes a oposição, alguém que seja contrário, sempre coloca em pauta a viabilidade econômica, né? E aí eu queria saber qual seria o argumento base de vocês para rebater isso, para justamente não ficar esse argumento de não pode porque é muito custoso para o município, sabe? A prefeitura não vai conseguir, para a gente acabar de vez com esse tipo de argumento, e se pode existir algum tipo de, sabe, de obstáculo quanto a isso. Era mais a minha dúvida, assim. Sim. Então, posso falar, Jefferson? Qualquer coisa você complementa. Sim. Não, sim. Minha amiga, primeiro, sempre conosco, né? Que bom ver você aqui também. Minha amiga, então, o que acontece? Justamente esse projeto está em arenas com mais de 20 mil, uma capacidade de mais de 20 mil pessoas, né? Então, isso automaticamente a gente está falando com uma estrutura, né? Como Maracanã, por exemplo, São Januário, de pessoas que já têm estrutura para tal. Então, isso eu acho que não vai ser um grande problema. Seria um grande problema se a gente espalhasse isso para todo mundo, que um dia a gente espera, né, que seja isso mesmo, né? Em qualquer espaço público, né, de apresentação tenha um espaço para qualquer, enfim, autista, né, pessoas com deficiência. Esse é o nosso sonho, nosso mundo ideal, como o Renan, o pai Renan, né, o pai do Arthur, colocou no Instagram, meu sonho é levar meu filho. Ele estava falando muito mais do Maracanã ali, mas é isso, né? Em qualquer lugar tem que ter. Mas a gente sabe, né, na política que nós temos hoje, o Paulo falou muito isso, é um avanço, né? Colocamos realmente uma capacidade de mais de 20 mil, porque são pessoas, são clubes e tal, que já têm estrutura. E nós temos também, como a própria Gabi falou, no Corinthians, né? No estádio lá do Corinthians. Então, assim, já tem, não é uma coisa que vai vir, né? É a primeira vez que isso acontece no Brasil, não, já tem, o Corinthians já tá fazendo isso. Então, creio que vai ficar muito tranquilo esse projeto a passar. E, assim, quando eu falo muito, né, da Helena Werneck aqui, da secretária, isso não é pouca coisa, e a fala que ela teve aqui, isso já demonstra uma sensibilidade do próprio governo e, automaticamente, da própria base do governo na Câmara dos Vereadores. Tá bom, minha amiga? Se você quiser complementar, alguém quiser complementar, fique à vontade. Eu vou complementar rapidinho, só pontuar. Ingrid, essa pergunta é muito boa e esse era um receio nosso, né? De criar o projeto e ele ser facilmente descartado pela prefeitura dizer que não tem orçamento, que está apertada, que está em ano de crise econômica, pandemia, etc. A nossa saída foi pensar essas arenas e esses estádios maiores em que já estão sob regime de concessão, né? Então, no nosso projeto, não há oneração à prefeitura, né? As empresas que estão com a concessão desses espaços, elas serão comunicadas a construir, utilizando, a gente chegou a botar no projeto o tipo de infraestrutura, o que também não é difícil, porque já há tipos de camarote próximos, então seria uma adaptação desses camarotes, né? O que aconteceu em São Paulo, na Arena Corinthians, foi isso, houve a adaptação de um camarote, né? Eu anotei aqui, alguém comentou sobre a entrada, a Patrícia comentou sobre a entrada, sobre os tumultos, eu copiei e colei já na conversa que eu tenho comigo mesmo, porque é um ponto importante, sabe, tentar evitar que as famílias estejam presas naquelas entradas tumultuadas, né? Mas a ideia do projeto é ficar para a iniciativa das empresas que têm as concessões dessas arenas e desses estádios, né? E movimentam milhões com isso, e apresentar dessa forma. O Hugo está aqui, é o do nosso jurídico, se ele quiser falar, ele está à vontade. O Eduardo, só um ponto importante, o Eduardo, né, que é o pai do Arthur, que construiu esse projeto com a gente, foi nos dando várias dicas, apontou algumas correções e modificações que nós vamos fazer,
né? O projeto vai entrar e vai ser discutido, vai ser pequenos trechos alterados, e isso é esse processo de construção coletiva. Mas obrigado pela pergunta, Ingrid. Que ótimo, obrigada, gente. Eu não sei se apareceu mais alguém. A Lindalva... O Eduardo pediu fala e a Lindalva. Então tá. Eduardo, segue aí, depois a gente joga para a Lindalva. Meu microfone não estava indo. Você já respondeu muita coisa aí, né? Queria só muito agradecer a Gabriela, que aceitou meu convite lá. Eu não a conheço, mas é de grupo de pai de autista, de um monte de grupo que a gente faz parte. Queria agradecer muito a Lígia, do Lagarta Virapupa. É uma fonte que eu bebo sempre. É muito importante, é muito legal eles estarem participando. Eu queria agradecer uma pessoa que não está aqui, que é o Charles. A Arena Corinthians foi citada diversas vezes, e eu conheci, né, entre aspas, o Charles, que é a pessoa responsável pela organização desse espaço lá na Arena Corinthians. Eu tentei entrar em contato com ele diversas vezes durante a semana, eu liguei, eu mandei e-mail, mas infelizmente ele não pôde estar participando aqui com a gente. Ele já me convidou para ir lá, enfim, a pandemia atrapalhou, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz um monte de anotação, eu estou com um monte de rabisco aqui, ó. Fui anotando, fui rabiscando o que foram falando. Falar que uma das coisas também aí que o pessoal falou, né? E a chegada ao estádio, isso realmente é muito importante, e ainda bem que trouxeram aqui, porque o poder público incentiva a ida ao estádio de transporte público. Nós temos aqui o Maracanã, onde você chega de ônibus, chega de trem, chega de metrô, mas você não chega de carro, porque o estacionamento do Maracanã não é aberto àqueles que não são convidados. Então, todo mundo chega, menos alguns. E o Maracanã já tem um espaço que pode ser utilizado para receber. Isso também não ia onerar em nada o poder público, né? E é isso, é só agradecer mesmo, lembrar mais uma vez aí que essa PL não exclui outras demandas. A gente já conversou isso, conversei com o Jefferson, conversei com a Líbia. Não exclui, pelo contrário, é para abrir portas. Queria agradecer também ao Bernardo, que é um amigo meu que me incentiva pra caramba. Ele está aqui online com a gente e ele é um cara espetacular, que vocês têm que conhecer. Falar que eu tenho um projeto também, eu tenho um pensamento, que a Guarda Municipal e a Polícia Militar, eles estão sempre fazendo o entorno dos estádios de futebol. E eu sou guarda municipal, né? E eu pretendo oferecer à guarda a ideia de formar guardas para que eles possam, nessa abordagem com o público PCD, entendeu? De utilizar a Guarda Municipal e a PM, que já estão lá, para que possam ajudar, principalmente a guarda, que já tem a ronda escolar, que faz o processo nas escolas, então, de palestras. Os professores têm que ter conhecimento, sim, mas os guardas podem levar também esse primeiro atendimento dentro das escolas, já que já existe esse grupamento. E eu estou formatando um jeito aqui para levar isso lá para o comando da Guarda Municipal, de oferecer aí, da gente pensar um curso onde a gente possa pensar nessa abordagem aí, a PCD, já que a guarda está diretamente nas ruas. Agradecer ao Siri, de verdade mesmo, de coração. Eu até brinquei com a Lídia essa semana, que ela falou, poxa, em 6 meses a gente conseguiu levar isso para frente. Falei, 6 meses para você, para mim tem 3 anos. Ainda brinquei isso com ela e com o Jefferson, falei, para mim já tem 3 anos essa luta aí, né? Não é pouco não, é metade da vida do meu filho. Enfim, assim, eu sou muito grato, e eu sou chorão pra caramba, então se eu ficar falando aqui, daqui a pouco eu tô...
E falar assim para vocês, para a gente ficar de olho aberto, porque essa semana está sendo divulgada aí aos 4 ventos, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que agora os planos de saúde não podem mais restringir o número de terapias para a pessoa autista, né? Sendo que não adianta nada o plano de saúde não restringir se os médicos colocarem que aquela pessoa tem que ter uma intervenção integrada e os planos de saúde ficarem espalhando as sessões de terapia pela cidade inteira. Botar para fazer fono na Lagoa, TO em Santa Cruz, outra coisa na Gávea, outra em Madureira, então não adianta nada, porque vai ser mais estressante para a pessoa que precisar dessa terapia do que isso. Então, lembrar mais isso. Isso daí é só para abrir nossos olhos. Tá bom, gente? E eu agradeço muito, muito a vocês, agradeço aos pais, agradeço aos autistas que aqui estão. E, enfim, muito obrigado mesmo. Muito obrigado de coração aqui por esse espaço. Obrigada, Eduardo. Lívia, eu posso dar uma última palavrinha? Eu prometo ser breve. Sim, pode. Desculpa eu não ligar aqui o vídeo, que eu estou no plantão e está complicado aqui. Mas, rapidamente, só para agradecer mais uma vez o William, que foi o que o Eduardo falou, ele está mais ele do que eu, né, engajado nessa busca há alguns anos, e ele tão logo ficou sabendo, através da Líbia, do Jefferson, já se prontificou, entendeu a relevância dessa causa e quantas pessoas serão alcançadas com isso. Então, não é a gente fala de exclusão, de inclusão, mas é muita gente para ser incluída. Então, quando a gente fala de minoria, a gente tem a noção de que é pouca gente, mas é uma minoria muito grande, né? Se assim eu posso dizer, classificar. E haja vista que, assim, pelo pouco tempo de mobilização, quantas pessoas tem aqui hoje, entendeu? A essa hora. E seria, assim, eu posso te garantir que se você deixar a gente falar, você vai ter demanda até 2070, porque a gente pede mesmo, a gente é chato, e a família autista é muito engajada. Aconteceu um fato, acho que foi anteontem, no Rio de Janeiro, que já espalhou pelo Brasil, isso virou uma das hashtags top 10, para você ter noção, porque uma criança autista sofreu bullying na escola, numa escola no Recreio dos Bandeirantes. Então, assim, para você ter ideia de como nós somos fechamento. Então, assim, cola com a gente que você está no caminho certo. E eu agradeço muito pela sua sensibilidade de poder ouvir a gente. E eu escrevi ali no chat, eu não posso deixar de passar essa oportunidade de pedir apoio não só a você, mas ao partido, e fazer essa propaganda do PL 399, que estava tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi aprovado, né, com placar bem apertado, agora foi para o Senado. Ela é um marco regulatório do uso da cannabis para fins terapêuticos. Nós, família autista, tanto as crianças quanto os adultos, têm se beneficiado muito do tratamento. Hoje, nós gastamos uma média de R$2.000 pelo frasco de 30 ml de óleo canábico, porque nós temos que importar da Suíça. E esse marco, essa regulação que a gente está buscando aí para ser aprovada lá no Senado, é para poder tornar o acesso justo, né, para termos um remédio a preço justo. A gente só quer remédio. Então, assim, eu só queria pedir o seu apoio e o apoio de todos que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, para poder procurar saber sobre o que a regulamentação fala, porque as vozes que têm sido faladas aí nas redes de que é lei para poder liberar maconha para maconheiro, e eu só queria dar essa palavrinha aí para aproveitar o espaço, porque maconheiro já fuma no Brasil e vai continuar fumando, enquanto nós, familiares, pessoas que precisam de remédio, não tem. Então, dizer não ao preconceito e dizer sim ao acesso a um remédio, a um preço justo. Obrigada, boa noite. Líbia, posso uma parte rapidinho? Sim. Primeiro,
agradecer mais uma vez, né? E é isso, Ellen. Estamos dispostos, sim, até 2070 a receber demanda de vocês, porque é prioridade nossa, né? E foi até nesse projeto, mas eu acho que a partir desse primeiro contato com a Líbia, com o Jefferson, agora nessa reunião aqui, e com todas essas pessoas, né? Todos que estão aqui, e todas a gente vai continuar caminhando, né? Um passo de cada vez sempre. Às vezes não tem como abraçar o mundo, mas é isso, né? Até 2070 a gente consegue muita coisa e pode contar conosco também. E mais uma vez, Eduardo, obrigado. Obrigado aí, porque é fundamental. São, né, a metade da vida do seu filho, e eu tenho certeza que a sua fala, né, representa muita gente aqui, muitos pais também, e como eu falei, né, do ser autista, né? Então, como a Marilza falou no caso do ser autista, é o que nós estamos buscando aqui. Então, obrigado, pode contar conosco, pode contar comigo, com o nosso mandato, que nós vamos continuar aqui com outras demandas, e o que puder colocar em votação, nós vamos colocar. E, Eduardo, para finalizar, nesse seu projeto, nesse seu pensamento, se você quer que a gente vá com você, né, lá na Guarda Municipal, enfim, eu me coloco à disposição, caso você queira, para ser mais um ponto ali de diálogo com a chefia lá da Guarda Municipal, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou precisar, sim. Qualquer ajuda para chegar lá em cima é muito válida. Eu já agradeço, então. Obrigado a todos. Lindalva, ficou aí. Então, é um assunto muito importante, que a gente já está na luta há algum tempo. E como o Eduardo falou, né, uma pele não exclui as outras. Com certeza vai ser, assim, uma demanda muito boa, tá, para a gente estar fazendo. E a Estela fez uma pergunta, acho que foi a Estela, sobre as calçadas, né, que eles estão construindo e não está tendo acesso para cadeirante. O mandato também, né, eu já tinha conversado com o Jefferson já bem por cima, de uma pesquisa que eu iria fazer com os cadeirantes, né, prática. Eu já marquei já com 2 cadeirantes, eu vou passar o dia com eles andando por Campo Grande para ver como eles chegam, né, ao centro de Campo Grande, como eles se movem para entrar numa condução, tudo isso eu acho que essa PL vai ajudar muito, porque ela vai ser um campo aberto para a gente ver todas as dificuldades, né, que essas pessoas passam no seu dia a dia. Então, assim, é muito bom ter o Eduardo e a Suelen falando, né, sobre esse assunto, porque a gente precisa dar visibilidade a isso. E eu acho que essa PL vai ser o pontapé, tenho certeza, vai ser o pontapé para a gente olhar por tantas outras coisas que vêm acontecendo, né, e a gente realmente não consegue abraçar todas as demandas, porque são muito grandes, mas eu acho que vai ser um pontapé para isso tudo, e para a gente conseguir, né, avançar muito mais com a secretaria, principalmente, né, com a Helena, e com o mandato em si, a gente vai avançar muito, né, quanto a isso. E agradecer a todos que estão aqui, principalmente a Gláucia, né, o Jefferson, amo, a Líbia, a William, né, nem falo, não tem nem o que falar, e assim, agradecer muito por vocês terem visto isso, porque eu não sei se vocês sabem, né, eu não falo muito a público, eu sou portadora, eu tenho TDAH, né, o meu diagnóstico foi fechado, eu tenho diagnóstico fechado como TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas na verdade é o TDAH. E isso há 40 anos não era visto, né? 40 anos atrás, 42 anos atrás, isso não se falava nisso. Colocavam a gente numa turma e a gente se virava por lá. Então, assim, ver isso agora e ver que está andando é maravilhoso. Parabéns a todos no mandato. Me orgulho muito de vocês. A gente ama também. Eu queria... Paulo, você gostaria de falar? Porque acho que apareceu aqui, mas eu depois não via e não tinha certeza. Mas, Paulo, então tá aberto aí. A gente já vai caminhando para o final. Uhum. Mas, Paulo, por favor. Vai ser muito rápido. A Ingrid falou sobre o custo, né? O problema é que quem promove o evento se preocupa com o espaço ocupado por alguma coisa que não é vender ingresso, entendeu? Esse é o maior ônus que eles têm. Então,
associado a isso, eu sugiro que se pense, você falou aqui sobre ir com autista mais de uma pessoa. Cada pessoa que vai com autista rouba o espaço de outro autista que poderia ir. A demanda será muito grande. Então, isso tem que ser levado em consideração, entendeu? No PL, quando escreveu o PL, é ótimo, claro, que seria bom ir a família, primo, tio, todo mundo e tal, mas esse espaço ele não vai ser para todo mundo e a demanda é enorme. Então, tem que ter esse cuidado de a gente estar preocupado com o autista. Então, essa preocupação deve ter. Uma sugestão que não sei se cabe nesse ou em outro PL seria ser requisito para o habite de um teatro, de uma arena, de alguma coisa que vai oferecer cultura ou esporte, ter sempre um percentual, uma sala que fosse para autista. Porque quando vira requisito, aí isso não é caro, porque tem que fazer. Se não cumprir, não vai fazer, entendeu? Então, isso vai ao encontro do que a Ingrid falou. Por último, é muito prazeroso, falo aqui para a Gabriela, porque eu tenho ouvido, visto vários autistas adultos, jovens e mais velhos, falando, ouçam também quem é o público-alvo da iniciativa. Procurem isso, Jefferson, procurem isso, Lívia, procurem isso, William. Ouvir o público-alvo, porque, assim, a gente ouve muitos terapeutas e eles são fundamentais, mas ouvir quem é o público-alvo é muito, muito importante. Aos pais, sugiro que se conectem com perfis de jovens ou adultos autistas. Assim, uma transformação do que a gente passa a entender, entendeu? Conecte, e existem muita gente boa. Existe a Gabriela, charada Gabriela, que ela acabou de ser contratada pelo Itaú, ela era da 123 Milha, ela fala coisas extraordinárias, entendeu? Existem outros tantos que falam também, e eles têm lugar de fala, entendeu? Essa faz toda a diferença. Obrigado de noite, boa noite. Obrigada, Paulo. Muito importante, sim, as tuas colocações. Na PL, sim, está amarrado por uma quantidade de autistas que iriam e a quantidade dos seus acompanhantes, né? A gente fez isso também, sim, porque a gente sabe, né, que se for abrir para todos, não teria, sim, eles não teria essa quantidade toda, né, para poder todos teriam oportunidade também. Então, infelizmente, realmente, a gente amarra uma quantidade e com a quantidade de acompanhantes que podem também ir. O Jefferson, a gente iria estar agora finalizando, né? Isso. Eu vi que a gente está avançando na hora, e para não ficar cansativo também para todo mundo, eu quero só apresentar que esse é um primeiro encontro. Grande parte das pessoas aqui já tem o nosso contato. Eu vou até compartilhar o meu e-mail aqui, na verdade, meu WhatsApp, né? Fiquem à vontade para entrar em contato, para falar com a gente. E é muito importante, assim, o Paulo falou sobre a questão do teatro, cinema. A gente sabe que já funciona em alguns momentos a sessão azul, né? A gente até tentou um contato com a participante, mas ela não pôde participar, a pessoa que pensou a sessão azul, né? E a gente está nessa construção. Eu vou deixar o contato aqui. Eu agradeço a presença de todos e todas. Agradeço ao William, agradeço a equipe do mandato e as pessoas que vieram aqui contribuir. Esse é o início de uma luta, sabe? É o primeiro passo. Depois do recesso, o PL vai entrar em pauta, vai passar pelas comissões, vai ser avaliado, e aí a construção vai seguir, né? E eu fico muito feliz de ter ouvido, aprendido e construído com todas as pessoas que aqui estão. Muito, muito, muito obrigado. Eu acompanhei aqui
A Gláucia tinha uma pergunta. Gláucia, eu vou encerrar com a sua pergunta, então. Só para você não ficar sem fazer a sua pergunta. Você está aí ainda? Enquanto eu vou escrever no meu telefone aqui, você faz a sua pergunta e alguém aqui vai poder te responder. Peraí, filho, a mamãe vai falar. Desculpa, estou acompanhada. Tá bom, tio. Deixa eu perguntar. A minha questão era justamente o que ele estava levantando, Paulo, sobre a acessibilidade referente ao acompanhante, porque, por exemplo, no meu caso, são 2. E, por exemplo, se eu vou para um cinema com os 2, eu tenho que ir com 3. Eu e mais 2. Então, como ficaria essa questão para famílias que têm mais de uma criança com espectro autista? Como é que ficaria na questão do acompanhamento deles? Fala que é o seu time para eles. Você é o quê? Mas eu sou Flamengo. Aí sim. Você quer ir ver Aí futebol? Não. Futebol, né? Aí só já gostou, né, Rio? Já gostou, né? Aí a minha dúvida mesmo era essa. Como é que seria para famílias que têm mais de uma criança com o aspecto autista para fazer esse acompanhamento, porque o acompanhante hoje, pela lei, é um só. Gente, é uma coisa muito complicada. Então, posso falar, Jefferson? Posso? À vontade, Eduardo, pode. Pegando a experiência lá da Arena Corinthians, tá, Glaucio? Apesar da cidade de São Paulo ter a lei própria deles lá, aqui no Rio, como você falou, cada criança tem direito ela tem entrada gratuita e a um acompanhante, correto? Por ser criança, ela já tem direito ao acompanhante, e se o PCD necessitar de um acompanhante, se for necessário, esse acompanhante também é gratuito. Isso vai ser inserido na PL, como o Jefferson falou, ainda vão ter algumas coisas. E o que acontece, Glaucia? O que nós imaginamos, de acordo com a referência lá da Arena Corinthians, que vem dando muito certo, é limitar também o número de pessoas dentro desse espaço, até porque a gente sabe que, dentre todas as dificuldades que um autista pode ter, é o grande número de pessoas dentro de um local, entendeu? Então, a nossa ideia, pelo menos a ideia inicial, eram 4 pessoas. O filho, né, que a gente botou, a criança em si, o PCD em si, o pai, a mãe e outro irmão, entendeu? Que é como funciona dentro da Arena Corinthians, até porque se colocar um número muito grande de pessoas, vai diminuir o número de autistas dentro desse local. Você compreende? Eu e minha esposa, a gente debateu isso aqui em casa, que ela falou, mas tinha que ser mais. Eu falei, mas não adianta ir um autista com 10 pessoas, porque são 3 famílias a menos, 3 autistas a menos, e o projeto é para abraçar os autistas, a inclusão, entendeu? Infelizmente, senão, entra numa seara aí que vai ser difícil até de ganhar essa briga. Só cortando, a gente teve a experiência do Cinema Azul, eu já levei eles, onde na minha casa somos 5, eu, meu marido e 3 crianças, 2 autistas, e eu tive que ficar de fora para todo mundo poder ir, porque só podia entrar 4. Aí foi uma coisa meio complicada, mas graças a Deus que meu marido conseguiu controlar todo mundo. Sim, Mas eu acredito que isso vai ser discutido, assim, entendeu? Eu acho que todos têm que falar, né? Igual você está falando da sua demanda, são 5. Qual a relevância disso? Eu sou a favor de botar o número de 5. Então, assim, a gente tem que trazer o debate, por isso que essa primeira reunião é importante, mas outras virão. E a gente não pode esquecer que a gente tem que continuar com esse termômetro aí, entendeu? Para a gente continuar debatendo, ouvir mais pessoas. Quanto mais autistas, famílias, autistas adultos falarem, a gente vai chegar num número coeso, né? E eu acredito também que não precisa ser nada tão rígido assim, que, por exemplo, vamos supor que a gente feche em 4 e a ideia é a pessoa fazer um cadastro antes
o jogo, tudo mais, isso já está na PL, e é assim que funciona lá também. Então, acho que pode até deixar uma flexibilidade para caso todo o espaço não atinja a sua lotação, para que haja essa maleabilidade. Enfim, aí eu acho que o pessoal do jurídico do mandato é preparado para isso, e muito bom você levantar essa dúvida, mas a ideia inicial é isso, entendeu? O PCD, o pai, a mãe, os 2 acompanhantes e o irmão, são 4 pessoas a ideia inicial, mas que com certeza vai ser debatido, tá bom? Espero ter respondido aí. E desculpa de novo me meter no assunto. Não, maravilhoso. Sua fala é fundamental, né? Não está nem se metendo, é essa construção, só acúmulo. Gente, vou só reforçar aqui, a Julinha Silveira colocou aqui o nosso número do mandato, a gente tem um Fale com Siri, então tá ali em cima, 21 9 90 61 32 65. Vocês podem anotar esse número, mandando mensagem para lá, você vai estar falando com o Siri, com a assessoria, e pode trazer as demandas, a gente está sempre na rua, está falando, está conversando, e eu quero só finalizar, quero agradecer a todo mundo, já vão dar quase 9 horas, quase 2 horas aí de conversa, muito obrigado a todos, agradeço cada contribuição, todo mundo que falou, soma muito ao meu coração, a nossa luta. Eu acho que fazer uma reunião dessa é fazer política com você. Francisco, você é maravilhoso. Obrigado, gente. E é isso. Só tenho a agradecer, eu estou muito, muito, muito feliz. O Arthur está aparecendo ali também. Arthur! Beijos. Gente, todo mundo que está aqui, obrigado. Líbia, obrigado. Siri, todo mundo. Tchau, gente. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Vamos tirar foto, gente. Vamos tirar foto. Esqueci da foto. Gente, abre aí rapidinho a câmera para foto. Quantos que eu esqueci? Abre geral aí. Abre a foto que vão printar. Abre a câmera, todo mundo, para sair a foto. Vem cá. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Mas tá bonito também. Olha, eu taquei mó luzona aqui em cima de mim, ó. Para de ser vaidoso, Tiago. Vambora. Pode bater, tira a foto. X. Felipe, já bateu. Valeu, galera. Beijo, hein? Gente, beijo. Beijo, bom final de semana. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Arthur. Tchau, Francisco. Tchau, Arthur. Tchau, Francisco. Beijo. Beijo a todos. Obrigada.